Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao podcast Espiritualidade e Vida comigo, Patrícia Mendes. Nessa nova série que nós estamos iniciando hoje, eu vou falar de cura e vou falar de vários aspectos da cura, né? Em 7 ou 8 episódios, que eu ainda não sei precisar a quantidade correta, mas pelos temas, a gente deve ter tema aí para falar durante uns 7 domingos, não de forma domingos frequentes, mas provavelmente quinzenais, né? Onde em cada episódio eu vou falar um pouco do meu processo de cura e do que eu aprendi e que eu possa compartilhar, inclusive os rituais e meditações que podem contribuir no processo de cura de quem está vivendo um despertar espiritual. Então, essa jornada, como eu já comentei na série anterior, onde eu falava de chamas gêmeas, do reencontro, do meu processo de despertar, né, é um propósito do meu coração, chamado do meu espírito, né, um convite que eu recebi para, além de compreender o amor como um sentimento, como uma força viva que é capaz de restaurar, curar e libertar as almas, para que eu possa hoje compartilhar isso com mais pessoas que possam estar vivendo o mesmo processo, né? Então, esse é um convite que a minha alma também faz à sua alma que está me ouvindo e que tenha interesse em conhecimento de processos de cura, processos de perdão, que é o início, né, de um caminho de despertar espiritual muito importante, que a gente precisa se curar, a gente precisa levar a cura e a gente precisa se libertar e libertar as almas que muitas vezes estão presas a nós por sentimentos, por ressentimentos, por mágoas, né, por conflitos. Então a gente precisa trabalhar essas questões e é sobre isso que essa série vai falar de forma mais profunda com vocês. Então o amor que cura é o amor que aceita, o amor que acolhe, o amor que ilumina, que se manifesta no silêncio, na prece, na entrega, na meditação, né? Um amor que nos reconecta com a presença divina que habita em nós. O meu caminho de cura pelo amor foi muito intenso, né? Eu vivi uma situação, como já tratei na série anterior sobre as chamas gêmeas, de um reencontro que me levou ao extremo de mim mesma, né? Me levou ao mergulho para dentro da minha alma. E nesse processo, de uma forma, vivendo um momento muito intenso, um momento muito doloroso, inclusive, muito difícil, no meio desse processo, desse caos que eu estava vivendo ali, que fazia parte da minha jornada espiritual, aconteceu o reencontro com o meu pai, né, que já estava no plano espiritual e que se manifesta no momento da minha vida em que eu precisava realmente olhar novamente para isso e tratar as minhas questões com a paternidade, com o meu pai, né? E isso não é só com ele, né? Isso abriria a porta para que eu também acessasse e me conectasse com tudo que vinha dele, com a minha ancestralidade, tanto da parte do meu pai como da parte da minha mãe. Então não foi um processo fácil. Dentro de mim existiam milhões de sentimentos, um turbilhão de sentimentos, medo, confusão, saudade, dúvida, questionamentos diversos e um pouco já de até um certo desprezo por aquilo que eu não era capaz de entender, né? Então, ter que lidar com isso por si já era muito difícil. Mas, quando começaram as primeiras manifestações, eu queria entender tudo, né? Eu queria racionalizar, eu queria entender o que estava acontecendo. E quanto mais eu tentava racionalizar, mais eu piorava o meu processo, porque o meu coração estava sendo chamado a viver aquilo, a sentir, a deixar fluir, né? E não exatamente a querer entender e controlar o processo, que é uma tendência que a gente tem geralmente de querer controlar tudo, né? E aí a mediunidade se manifesta nesse contexto, meu pai se manifesta através da mediunidade, né? Como algo muito, no momento, uma situação muito intensa e um caminho de muita profundidade, que ao longo desse caminho que foi se abrindo, na medida em que eu conseguia me render
e deixar acontecer e me entregar a esse processo com a pouca compreensão que eu ia tendo, com muita amorosidade da espiritualidade que me trazia as respostas na medida do possível para que eu pudesse realmente entender que era um processo de amor, um processo de perdão, um processo de cura, um processo de resgate, né, onde havia muita dor e eu precisava olhar para isso. Então, foi através disso que eu fui deixando aquela tentativa de controle, fui me rendendo, fui recebendo também, aprendendo a receber o que a espiritualidade me trazia, que era um acalento. O amor era tão maior que era capaz de vencer o medo, era capaz de vencer as minhas resistências, as minhas inseguranças, a minha necessidade de controle. O amor, a paciência e a firmeza da manifestação do meu pai, né, como mentor naquele momento e como todas as guianças, né, da espiritualidade de bem, de amor que estava ali para me amparar, foram me mostrando com suavidade, com serenidade, que aquilo era um caminho de cura e não só de dor, né? E eu fui me entregando ao processo, vivendo, deixando acontecer e cada vez sendo positivamente surpreendida por cada mensagem, por cada aprendizado, por cada descobrimento sobre mim, né, no autoconhecimento, nas revelações que foram feitas através da minha ancestralidade para que eu compreendesse o meu caminho hoje. Eu precisava entender o que principalmente o meu pai e a minha avó passaram para que eu, então, abrisse esse caminho de cura, né, da nossa mediunidade, de uma coisa que é familiar mesmo e que precisava de direcionamento, precisava desse amor, desse caminho de reencontro, né, com a essência. E aí eu fui aprendendo a confiar, fui me entregando, deixei fluir e tudo foi acontecendo de maneira muito bonita e amorosa, que é de onde inclusive vieram já alguns livros, né, que eu escrevi com a mentoria do meu pai. E esses livros eles se encontram em processo ainda de construção também. Um deles eu publiquei independente, mas todos estão direcionados aí para a área espírita, né? Mas pode ser um longo caminho, porque são temas muito modernos, às vezes que se esbarram com o conservadorismo, e faz parte do meu caminho, faz parte do meu trabalho e do meu processo nesta vida, né, trazer esses assuntos, e por isso também esse podcast, para que eu possa falar com quem quer ouvir, né, com quem também compreende, esteja vivendo e precisando desse acolhimento que nem sempre a gente encontra nem nas casas espíritas e nem em nenhuma religião. Então, o amor que eu posso afirmar, esse amor incondicional, esse amor que rege, que é o amor divino, que rege a nossa vida toda, ele atravessa os mundos, né? E ele pode nos conectar aí a dois mundos quando a gente precisa fazer esses processos com almas que já não estão mais aqui. Por isso que eu falo também que é muito importante, enquanto temos nossos pais, enquanto temos nossas pessoas com quem a gente tem alguma diferença, alguma dificuldade, que a gente possa, se possível, em vida, tratar essas questões, porque é muito mais fácil, porque se a pessoa desencarna e você não tem fé e é uma pessoa cética para a reencarnação, cética para a vida além da matéria, fica muito difícil depois de fazer esse processo, embora existam formas, não estou aqui dizendo que não existe, porque existem caminhos para todos. Então tem aí a psicanálise, a própria psicologia, tem vários processos de cura que podem ser feitos quando há necessidade de tratar feridas, né? Mas acaba se resumindo muito ali na vida física atual, né? Quando você tem uma visão espiritual, você consegue voltar ainda além, porque muitas vezes são causas e questões enraizadas desde a ancestralidade e não se sabe nem desde quando. A gente tem uma referência muito pequena do que é a nossa vida, do que foram as vidas que se passaram antes de nós. E aí, mesmo no meio de tanto medo, né, esse amor, essa luz que se manifestou,
sustentou a minha coragem para que eu vivesse o reencontro com meu pai de uma forma inteira e sem barreiras. E é algo que eu trago assim que pode acontecer com qualquer pessoa que tenha fé em espírito, que tenha abertura e que se coloque nesse processo de perdão, né, que precisa fazer algum resgate. É possível, mas para isso exige muita abertura, muito entendimento, muito estudo, para que tudo aconteça da melhor forma possível, né? São processos bem intensos e uma coisa que eu aprendi muito nesse caminho é que é muito solitário também. Então a gente precisa se acolher nesse processo. Quem vive isso tudo precisa dividir e precisa ouvir e precisa também acolher e ser acolhido. E aí naquele momento da manifestação e no desenrolar ali das situações, das coisas que ele me trouxe, das coisas que ele me falou em psicografia, então logo eu percebi, e ele mesmo deixou isso claro, que não se tratava de uma cura só da minha relação com ele, mas era a abertura de um portal de cura ancestral, da nossa ancestralidade, de questões relacionadas à mediunidade, inclusive, né? Confundida com questões de saúde mental. Então foi um aprendizado muito intenso e necessário para que eu entendesse também a história do meu pai, a história da minha avó, mãe dele, que eu tive pouco, ela eu não conheci, ele eu tive pouco contato. Então foi tudo que eu realmente pude esclarecer da minha vida, da minha base, da minha essência, e de uma forma até mais profunda do que seria possível talvez numa vida comum, foi através desse processo espiritual, né? Então foi um movimento de luz que me acometeu, que atravessou gerações para que eu pudesse estar aqui agora falando da espiritualidade de cura. E essa espiritualidade que me guiava, que me sustentava ali, também era nítido, ela não trabalhava só em mim. Ficava muito claro através de sonhos, de desmembramentos, de reencontros, que estava sendo trabalhado toda a minha linhagem. Tanto da parte de pai quanto da parte de mãe, eu tive reencontros espirituais com várias camadas, né, da minha ancestralidade, dos meus avós principalmente. Então a gente estava libertando dores ali muito antigas, que nem eram minhas, mas que refletiam ainda nas memórias que são guardadas, nos padrões que se repetem, se a gente não chega um momento de compreender e curar. Então curar significa quebrar um padrão, significa que aquilo que vem se repetindo gerações e gerações e gerações, que não vai acontecer mais, porque hoje, né, a gente tem recursos e condições e estudo suficiente para não repetir aqueles padrões. Então é a gente usar a tecnologia, usar os conhecimentos, usar a fé, usar tudo que a gente tem de suporte a nosso favor e para fazer um caminho que infelizmente os nossos ancestrais não puderam fazer. Então esse é um dos temas principais que eu vou me aprofundar nos próximos episódios dessa série, porque uma coisa que eu aprendi, né, de tudo isso é que o amor, quando é verdadeiro, ele não cura esse momento presente, essa situação presente, mas ele alcança tanto o passado como ele nos permite um presente onde nós estamos nos preparando para um bom futuro. E o amor, ele é a frequência mais alta do universo, né? A partir do momento que você entra nesse processo, que você se abre, que você se permite, que você passa a se conectar com o amor e permitir que o amor vença o medo, que o amor vença as resistências, que o amor supere mágoas, essa vibração, ela começa a realinhar tudo que estava em desordem na sua vida. Então as emoções, os pensamentos, os corpos sutis, os laços entre as almas, tudo isso começa a entrar no processo de alinhamento, e é muito profundo, porque, como eu falei, às vezes é muito solitário, você passa por situações em que algumas situações você vai deixando naturalmente, não fazem mais parte do teu processo, do teu crescimento, porque o crescimento, ele, quando você se conecta e se coloca no processo de despertar, o processo, você evolui de uma forma muito rápida, e algumas coisas precisam
ser deixadas, né? Que é o desapego. Quanto mais apegados nós somos, mais nós atrasamos o nosso processo de crescimento e evolução. Então, desapegar daquilo que já não serve mais, daquilo que já não ressoa mais com quem nós somos, ter esse autoconhecimento, descobrir e se aprofundar mais em quem nós somos, né, com todas as nossas dores, com todas as nossas dificuldades, com tudo que nós passamos nessa vida. E quando temos conhecimento, porque nos é permitido, de vidas passadas que nós estamos resgatando. Então, tudo isso é um processo de abertura e de dedicação, de você se colocar no processo de forma aberta, deixar acontecer e viver aquilo que está sendo colocado pela espiritualidade nas nossas mãos, né? No nosso caminho. E quando nós nos abrimos para esse amor, ele atua onde a nossa mente não é capaz de alcançar. Então não adianta querer entender tudo, querer racionalizar tudo, né? Porque começa por aí, atravessando o tempo, dissolvendo as barreiras, né? E a cura, ela é do invisível. Cura até o que nós não temos conhecimento e a gente fica tentando entender, querendo entender até o que a gente não viveu, né? Por que dói, né? Então, na medida em que a gente vai se entregando e entendendo essa cura como uma cura divina, e que muitas vezes, muitas coisas nem nos pertencem, nem nos pertenceu, a gente vai abandonando essa necessidade de controle maior. Não, claro que a gente tem que ter o controle da nossa vida física, aqui, da nossa vida material, mas a gente não tem que querer controlar o espiritual. A gente não tem que querer controlar os motivos e as razões porque os nossos ancestrais, por exemplo, sofreram isso ou aquilo, ou porque nós estamos sofrendo o reflexo de alguma coisa relacionada ao nosso pai, à nossa mãe. Não, a gente precisa olhar para isso e entender o que isso nos ensinou e seguir em frente, iluminando aquela ferida, iluminando as nossas dores. Esse é o processo de cura. E Jesus, ele curava dessa forma. Se a gente trouxer o maior exemplo de amor incondicional que nós tivemos na Terra, foi Jesus Cristo. E ele não curava só por palavras, muito pelo contrário, a presença amorosa dele que curava. E ele deixava muito claro para as pessoas que o que curava era a fé delas e não ele, né? Então, cada um de nós também somos chamados a despertar essa mesma vibração, né? De ser uma presença amorosa onde nós estivermos, de iluminar aquilo que nós estamos vivendo, de olhar para as coisas com resignação, com amor, com ternura, não sem sofrer. Não, acho muita hipocrisia quando algumas religiões pregam que nós temos que fazer isso de uma forma resignada, no sentido de não reclamar, não se revoltar. Não, Deus ele nos dá, inclusive, essa licença e essa liberdade para os momentos em que nós não compreendemos, em que nós nos revoltamos. Ele compreende. Ele sabe que nós estamos, no momento, na matéria, limitados a um corpo físico, a uma mente física. Então, nós podemos sentir e devemos reconhecer esses sentimentos, mas com luz, transformando isso sempre que possível, acolhendo o nosso sofrimento, mas crescendo com ele, aprendendo com ele e não repetindo ele com as futuras gerações, por exemplo. É uma forma de quebrar o padrão. Aquilo que eu passei que não foi bom para mim, por exemplo, não precisa o meu filho passar, né, para que a história continue se repetindo. Eu posso e tenho hoje ferramentas, instrumentos, conhecimento para fazer diferente. Não dá para mudar o passado, nem mudar aquilo que nos trouxe até aqui, mas dá para mudar o que a gente faz agora e o que a gente vai fazer a partir daqui. Então, o amor, ele não vai apagar as cicatrizes, mas ele pode iluminá-las. Ele pode trazer luz onde existe sombra, ele pode trazer luz onde existe amor, ele pode trazer crescimento onde existiu estagnação. Então, esse é o nosso caminho, é a nossa busca como espírito encarnado de dar o nosso melhor a cada dia em função do nosso crescimento, do crescimento do nosso próximo e do bem que possamos fazer. E
inclusive naqueles momentos em que parece muito difícil e que só nos cabe às vezes entender a vontade de Deus e entender que também não é para nós determinadas situações, nós ainda não temos condições, nós não estamos acima das vontades de Deus e não estamos acima nas situações em que ainda não temos condições, merecimento e muitas vezes nem conhecimento e instrução para resolver. Então, querer controlar tudo é muitas vezes querer nos colocar no lugar de Deus, no lugar de Jesus, e aí um pouquinho de humildade, um pouquinho de resignação, sim, mas não no sentido de que muita gente acredita que não pode reclamar de nada, que tem que aceitar tudo, que a dor realmente é necessária. De fato é, mas isso não significa que a gente vai aceitar sem sentir, né? A gente precisa, e hoje é até terapêutico, é bastante importante compreender que a gente precisa valorizar o que a gente sente, dar voz ao que a gente sente, muitas vezes tomar decisões, impor limites e espaços onde a gente se proteja a nossa energia e proteja a energia do outro nas nossas limitações também. Então, quando uma ferida existe e ela é iluminada nesse processo de cura, ela vai passando de dor para a sabedoria. É um processo de transmutação daquilo que era só dor, rancor, muitas vezes mágoa, ressentimento, mas que vai, na medida em que você vai iluminando, você vai entendendo, você vai trabalhando, você vai permitindo a luz entrar nesse lugar, você transforma em sabedoria. E agora eu vou convidar vocês para um processo de meditação rapidinho de cura, para que, se você tem alguma mágoa com algum ancestral, com algum familiar, já seja vivo ou desencarnado, que você possa fechar os olhos agora, e eu vou te convidar a fazer comigo um exercício de cura. Numa posição confortável, feche bem os olhos e inspire profundamente por 4 segundos, segure o ar por 2 segundos e solte lentamente, liberando o peso por 6 segundos. Inspire profundamente, segure o ar, solte lentamente, liberando o peso. Mais uma vez, inspire profundamente, expire pausadamente. Inspire novamente, imaginando uma luz rosa, amorosa, sendo canalizada para o seu corpo, para a sua mente. Expire soltando toda a resistência, toda a dor, toda a mágoa, todo o peso. Agora, visualize uma luz dourada no centro do seu peito. Essa luz é o amor divino que habita em você e em cada um de nós. Imagine ela crescendo, se expandindo, envolvendo todo o seu corpo. Dentro dessa luz, traga a imagem dessa pessoa com quem ainda existe dor, distância, mágoa e ressentimento. Pode ser alguém, um encontro dessa vida, de outras, ou até com você mesmo, se existe alguma mágoa, alguma culpa, alguma dor. Permita que essa imagem surja suavemente, deixe que ela se forme suavemente. Agora olhe bem nos olhos dessa alma, com todo o coração. Visualize essa alma além daquele erro que te feriu. Veja a dor, a história,
o aprendizado que cada um tem tido ao longo da vida, que vai muito além dessa situação em si, vivenciada entre vocês. Agora, em silêncio, repita mentalmente comigo: eu reconheço a tua dor e a minha. Olhando profundamente nos olhos dessa pessoa com ternura, repita: eu compreendo. Nas nossas limitações, fizemos o melhor que sabíamos naquele momento. Eu acolho o que vivemos com amor. E agora eu te liberto. Liberto-te das culpas, das mágoas e dos apegos. E me liberto também. Que o amor divino nos envolva e nos conduza a uma vida de paz, de amor e de serenidade. Ainda com os olhos fechados, sinta a luz dourada envolvendo agora você e a outra alma, a outra pessoa. Observe os fios sutis de dor se dissolvendo e transformando-se em pura luz dourada. Nada se perde, tudo se transforma em amor. Respire profundamente. Sinta o coração leve. Sinta o seu espírito livre. Agradeça aos seus mentores, aos seus ancestrais em luz que abençoaram esse movimento de libertação. Agora, aos poucos, abra os olhos, sinta seu corpo, mexa seus braços, suas pernas, seu pescoço e volte lentamente para o momento presente. Que essa energia de amor continue te acompanhando, curando em silêncio o que ainda pede luz e te conduzindo para uma vida cada vez mais alinhada com o teu propósito de alma, com o teu propósito de cura. E assim, eu vou encerrando por hoje esse episódio e no próximo nós vamos falar sobre o perdão de uma forma mais aprofundada e como a cura do coração reverbera em todas as nossas linhagens espirituais, trazendo libertação para aqueles que vieram antes de nós, desde eles até nós. Então, gratidão por estarem aqui, que o amor envolva cada um de vocês, inspire, cure, hoje e sempre. Até o próximo episódio.